jogos. Os jogos marcam as gerações. Mas você sabia que tudo isso tem a ver com a globalização? Tudo isso começou nos anos 80, com os jogos de Nintendo e Fliperama, mas o verdadeiro sucesso começa com a ascensão dos jogos online. Os online permitiram que pessoas de diversos lugares do mundo pudessem se comunicar, diretamente ou indiretamente. Tudo isso graças à internet. Sem ela, seria impossível essa coisa acontecer. Nós podemos desenvolver melhor a comunicação entre os jogadores, como naqueles jogos que exigem o trabalho em equipe. E com isso vem a interação social. Essa interação pode não só ser entre pessoas conhecidas, mas até mesmo entre pessoas estrangeiras. Um exemplo do que acontece hoje em dia. Com a interação entre pessoas de lugares diferentes, acaba por fazer eles se conhecerem melhor. E como consequência, temos o contato entre as culturas. Mas como será que tudo isso começou? E é isso que o nosso entrevistador vai nos mostrar. Antes de mais nada, vamos conhecer o primeiro jogo de suporte online, Doom, lançado em 1993. E assim vamos falar agora com um dos criadores dessa grande obra. Esse é John Romero, um dos fundadores da ID Software. Então, no geral, como veio o suporte online do Doom? Essa ideia, entre eu e meus amigos, foi algo que revolucionou, pois naquela época ninguém imaginava que poderiam jogar aquele jogo, com várias pessoas ao mesmo tempo. Havia um modo cooperativo que na prática era 2 e 4 jogadores, contra os inimigos de modo Deathmatch, onde os jogadores competiam um contra o outro para ver quem tinha a melhor pontuação. Mas já era de imaginar que naquela época boa parte das pessoas tinha acesso à internet, que inclusive era de escala, então as quedas eram muito frequentes. Isso realmente era um fato, mas que a partir do tempo começou a evoluir, e assim nós poderíamos aproveitar melhor suporte online. Doom trouxe o marco nos jogos como o primeiro jogo de tiro em 3D e seu suporte online, mas infelizmente era difícil poder jogar online. Porém, tudo começava a mudar ao longo dos anos. E um grande exemplo disso é Quake 3 Arena. Quake 3 Arena foi o primeiro jogo a ser exclusivamente online e apresentar um vasto sistema de competição entre os jogadores. E com isso, falaremos agora com John Carmack, um dos principais programadores da ID Software. Quake 3 oferecia diversos modos online para que os jogadores pudessem se divertir. Tinha os Deathmatch clássico e 2 modos que até hoje são os mais jogados, o Team Deathmatch e o Capture the Flag. Team Deathmatch e Capture the Flag. Esses 2 modos trazem algo que não havia antes, a cooperação. Team Deathmatch nada mais é do que 2 times se enfrentando para vencer o jogo. O Capture the Flag ou rouba-bandeira é um modo que cada time deve roubar a bandeira do outro, que é protegido na base de cada time. Basta que cada um utilize forma estratégica para vencer o jogo. Então, ao vermos esses modos, é essencial que haja uma comunicação e estratégia entre as equipes. E o mais legal, que podem ser pessoas de lugares totalmente opostos interagindo entre si. Exatamente. Quake 3 Arena deixou um marco gigantesco na história dos jogos. Foi com ele que a interação entre as partes do mundo começou. Mas antes mesmo do seu lançamento, outra empresa começava seus trabalhos e eles acabariam por criar um jogo que permitiu a ascensão de outro jogo que mudou o mundo. Estamos falando de Half-Life, jogo lançado em 1998, que graças ao seu multiplayer, trouxe outro jogo que incentivou e modificou a vida dos jovens brasileiros. E é com isso que conversaremos agora com o criador da Valve e da Steam, Gabe Newell. Quando eu e minha equipe fizemos Half-Life, a gente tinha algo mais em mente. Tinha que ser algo envolvente, mas não um jogo simples de tiro. Half-Life foi um sucesso de vendas e de crítica, considerado um dos melhores jogos já lançados, sendo apenas superado pelo seu sucessor. O jogo possuía um modo multiplayer que era muito jogado, mas a comunidade teve uma grande ideia. Quando a gente viu que havia uma modificação para o jogo que era extremamente jogado, daí falei, ei, por que a gente não cria um próprio jogo disso? Daí veio o CS. O impacto que o jogo causou foi enorme.
Foi através deles que os multiplayer atingiu competição extremas. Os jogadores se reuniam na house só para poder curtir com os amigos. É inegável reconhecer que a mudança que o jogo trouxe, além de fato que marcou a jovem geração brasileira. Foi a partir dele que o brasileiro começou a ter um contato maior com o exterior pela internet. Não só com o exterior, mas com as próprias do país também. Extremamente. O CS é extremamente marcado graças ao brasileiro. Mas imaginem o contato que eles começaram a ter. As armas, as falas do personagem, os cenários. Eles perceberam mais o simples fato de ligar o videogame. Traz você para uma outra realidade cultural, pois aquilo que você vê é diferente. Também não tinha parado para pensar nisso. Quando eu jogava CS, é perfeito e claro. No jogo, você impunha uma arma americana, você ouve eles falando inglês e um mapa no Oriente Médio. Não é impressionante desse ponto de vista? Counter-Strike até hoje arranca horas de seus jogadores. Mas fora do mundo online há outra série de jogos que roubaria muitas horas de vida em diversão. GTA é um exemplo clássico de como um jogo pode representar um país. Além de suas polêmicas, GTA marca até hoje o mundo dos games, seu sucesso é monstruoso. E aqui estamos diante de David Jones e Dan Houser, criadores do GTA. Então, GTA sempre foi marcado por ser polêmico, mas além disso, há algo que ele trouxe de diferente? GTA traz você numa cidade totalmente baseada nos Estados Unidos. É impressionante como você pode ver de um ponto de vista da zoeira, que você pode fazer o que você quiser na cidade. Mas do ponto de vista histórico, né? No GTA San Andreas, você claramente pode ver pelos personagens e pela história uma total representação das pessoas dos anos 90. É a história dos rappers. E também pode ver as pessoas vivendo em meio à violência e a drogas. É uma maneira de o jogador poder vir com uma história americana. Saber como poder entrar dentro da nossa cultura. Isso é algo que diversos jogos e filmes fazem. E o GTA sabe muito bem lidar com isso. Não é à toa que nossa franquia vende milhões ao redor do mundo. E verá que todas essas pessoas estarão tendo acesso à nossa história e ao padrão de vida americano. De acordo com David Jones, todas as pessoas do mundo acabaram incorporando a cultura americana por meio de filmes e jogos, mas há um grande exemplo de que às vezes podem ocorrer a fusão entre culturas opostas. E é aqui que falaremos agora com o mestre Hideo Kojima. Bem, a Nintendo já fazia muitos jogos para serem vendidos no ocidente, mas a maioria deles não trazia a cultura japonesa. Todos eles mantiveram a essência do mundo ocidental. Em Metal Gear, eu deixei isso em destaque, também afinal era uma questão de estratégia no mercado. Mas diferente da Nintendo, aos poucos fui introduzido a esses aspectos. O exemplo mais claro disso é o Raiden, o protagonista de Metal Gear Solid 2, certo? Sim, mas não só pela aparência, mas pelos modos de combate e sua arma favorita ser a katana. O mais legal é que não só ele, mas outros personagens que também incorporam essas armas, aí você vê a ironia que estavam incorporadas a essa cultura japonesa. So you're the boss around here. But now I'm not so sure. Às vezes parece que temos essa obrigação de seguir os padrões ocidentais. Então, seguindo essa lógica, o que não seguir esse padrão acaba por ser um fracasso? Excelente pergunta. Na verdade, alguns jogos que deram muito certo não seguiram esse padrão. Mas ao meu ver, era muito mais difícil antigamente antes da globalização. Hoje o mercado é muito mais diversificado. A recente diversificação no mundo dos games acabou por permitir a entrada de jogos diferentes em comparação aos que já são conhecidos no mundo ocidental. Uma evidência clara é o sucesso de jogos com temáticas estrangeiras no mercado americano, e assim assimilando a cultura deles, o mesmo pode acontecer em outros países que recebem jogos americanos. Sendo assim, os jogos deram passos muito importantes na ligação entre muitos países, desde a comunicação até a cultura de um certo país retratado no jogo. E isso é apenas o começo de uma nova era que se aproxima cada vez mais na nossa atual civilização.